A paz do Senhor, telespectador do programa Identidade Cristã. Nós estamos começando nesta quinta-feira, 12 de abril, mais um programa aqui no Canal 7, na nossa TV. E nós convidamos você a permanecer conosco até o final do programa, pois nós estamos hoje com uma entrevista com o nosso missionário, o irmão Jael Alexandre, aquele que visitou a Bolívia ano passado e esteve representando a nossa igreja em um curso preparatório para missões. Então você acompanha agora a entrevista que nós fizemos com o missionário Jael Alexandre. A paz do Senhor, eu estou aqui hoje com ele, que é o líder dos missionários da última hora da Assembleia de Deus em Ipanema e recentemente fez uma viagem missionária ao país da Bolívia, e ele vai mostrar para vocês aqui hoje algumas experiências que ele viveu nessa viagem. Eu estou falando do nosso irmão Jael Alexandre. A paz do Senhor, Jael. Fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Primeiramente, é um prazer estar aqui para passar a todos os telespectadores um pouco das minhas experiências. Não dá para passar todo porque foram muita coisa, mas dá para passar o que for mais importante. Amém. Já eu queria saber como foi a sua vida antes de aceitar Jesus. Como era Jael antes de Cristo? Como todo jovem que está no mundo, eu tive uma vida sofrida. Não gostava muito de festa, mas por influência dos amigos eu ia, né? Mas como todo mundo que está no mundo, existia um vazio dentro de mim, né? Então agora, como foi a sua conversão? Bem, eu tinha 14 anos e tinha um primo meu que a família dele era crente e ele aceitou Jesus e começou a pregar para mim, né? E eu, de tanto ele pregar, eu entendi o chamado do Senhor e aceitei a Jesus, graças a Deus. Era um culto, eu lembro que era uma noite de culto de instrução, uma sexta-feira, e eu aceitei a Jesus ali no Templo Central, né? E assim que você aceitou a Jesus, quais foram os primeiros trabalhos? Como foi que você começou a se envolver na igreja, os seus primeiros trabalhos na igreja? O primeiro trabalho que eu iniciei na igreja foi com os missionários da última hora. No tempo que era o presbítero Jonas que estava à frente, ele me chamou para participar, né? E depois eu passei por vários, graças a Deus que eu passei por vários trabalhos na igreja, como a banda marcial. No tempo que existiu o coral também eu participei, Som da Liberdade, orquestra, e por último eu estava à frente de congregações na zona rural. Amém. Já você se tornou o missionário Jael já, né, para nós da Assembleia de Deus em Ipanema. Eu queria saber se houve uma chamada mesmo específica e como foi essa chamada. Bem, na primeira conscientização missionária, se eu não estou enganado, foi em 2006, e naquela conscientização eu senti o chamado do Senhor na minha vida, né? E eu resolvi me entregar a minha vida ao Senhor, né? Para que Ele fizesse o que Ele quisesse, né? E graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de estar ali na Bolívia, né? Tendo essas experiências. E eu não quero que fique só nisso, né? Amém. Com certeza não vai ficar. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai abrir as portas. Mas nós queríamos saber também, Jael, como foi os planos para essa viagem à Bolívia, como começou, aonde foi, que secretaria você foi representando, como foi os planos para ir à Bolívia? Bem, a Secretaria de Missões daqui de Ipanema, a SEMADUP, né? Secretaria de Evangelismo e Missões, eles tinham um plano de enviar um jovem, ou uma jovem, né, que podia ser, para Pacajus, no Ceará, né, para estudar missões, fazer um curso de missões. Só que eles tiveram na concentração missionária em Mossoró, e o pastor Eduardo Leandro, que
que é o pastor secretário de missões, agora é do Nordeste, né? Naquele tempo era só da Paraíba. E ele falou desse seminário que tem na Bolívia, é o CETEP, Seminário Teológico Pentecostal, que era algo que eles ficaram admirados, né? Porque os custos para me manter lá, para pagar o curso, era menos do que eles iam gastar aqui no Brasil, no Ceará, né? E eu ia ter uma experiência transcultural, né? Que é algo extraordinário, né? E começaram a organizar a viagem, estavam pensando em quem ia enviar, né? Me disseram até o nome de uma pessoa que eles estavam pensando. Como eu era bem chegado a Semadub, e eles, todo ali, aquele segredo, né? Só eu que sabia, dos que não eram da secretaria, mas de repente o Senhor resolveu mudar os planos, né? E chegaram para mim e perguntaram se eu tinha coragem. Deus ele já tinha falado comigo que eu ia, né? Então quando eles perguntaram se eu tinha coragem, só foi Deus confirmando o que ele tinha na minha vida, né? Então eu disse, não tem mais coragem não, né? Deus já falou comigo. Tá, vamos lá, né? Amém. Jael, e como foi essa chegada lá na Bolívia? A adaptação, os primeiros dias, que eu acredito que deve ter sido muito difícil. Como foi a sua adaptação lá na Bolívia? Muito difícil, porque o nosso país, pelo menos no Nordeste, né? É um país quente e a primeira coisa que a pessoa chega na Bolívia, já que eu cheguei em janeiro, né? Estava no tempo chuvoso, período chuvoso, e o frio, para a pessoa se acostumar, a pessoa que sai do Nordeste do Brasil se acostumar com o frio da Bolívia, é difícil. Também tem a questão da altura, né? Que a cidade principal que eu fiquei, né, Cochabamba, tinha mais de 2.000 metros de altura, acima do nível do mar. Então, essa altura faz uma pressão na pessoa, a pessoa às vezes chega a sangrar pelo nariz. Eu cheguei a ficar resfriado lá. A comida também que é diferente. Então, a língua, você tem que aprender a falar outra língua. Você nunca tinha tido nenhum curso de espanhol e chegar lá, de repente ter que se comunicar em espanhol, então tudo isso é um grande desafio, né? Essas e quais foram mais as dificuldades também que você encontrou lá, além disso? Saudade, né? Saudade de casa, da família. Às vezes eu ficava olhando o site, o Planeta para Cristo, olhando lá a foto desse congresso e começava a chorar. Saudade da minha igreja, saudade das pessoas que eu conhecia, né? Às vezes eu tava lá e me sentia muitas vezes só, porque eu tava num lugar que, apesar de ter brasileiros, mas eu conheci eles lá, né? Era estrangeiro para mim também, né? Mesmo sendo do meu país, porque eu nunca tinha tido contato com eles. E de repente eu estar vivendo 24 horas com eles é muito difícil. Eu imagino. Jael, quais foram os acontecimentos assim mais marcantes que você pode contar? Eu sei que, como você disse no início, não dá para contar tudo o que aconteceu lá na Bolívia, todas as experiências que você viveu, mas aquelas que você acha que são mais marcantes, mais importantes para ser dita para os nossos telespectadores. Tem. O que eu já falei da dificuldade para estar lá, né? Também o desafio, né? Porque no Brasil você pode ir para qualquer parte do Brasil e você vai falar só uma língua, né? Só que na Bolívia, para começo de conversa, tem 36 idiomas. Então, praticamente cada estado que você vai tem uma língua que você tem que aprender, né? Os povos indígenas, que lá é um país que tem influência indígena. Então,
Existe lá as línguas que eles têm como oficial, que é o espanhol, aí tem o Guarani, o Quechua e o Aymara. Aí você vai para dentro de Cochabamba, você pode falar espanhol normal, né? Só que quando você vai para os povoados, como eu estive em um povoado chamado Tuscapujo várias vezes em Cochabamba, e lá você fala o Quechua. Então, você chegando falando a língua deles, já é um grande avanço, porque eles vão te escutar melhor, né? Lá em La Paz, você vai para La Paz, é normal no espanhol, só que em Ponguine, que é uma comunidade de Viacha, você fala o Aymara. E lá, diferente de Cochabamba, que você pode falar o espanhol, que eles aceitam, lá os Aymaras, se você não falar o Aymara, ele nem olha para você, né? Quer nem te escutar, né? Então é complicado, porque a gente vai com a vontade de anunciar Jesus, né? Mas tem essas dificuldades que você tem que superar, né? Lá você participava de cultos em várias congregações. Você encontrava essas congregações ou não tinha de jeito nenhum? Tinha que ser boca a boca mesmo para cada pessoa, individual. Aí principalmente em La Paz, que era a minha prática mesmo, missionária, lá às vezes eu pregava evangelizando mesmo nas ruas, e às vezes a gente recebia convites para ir para outras igrejas, e até mesmo lá na igreja sede do ministério que eu estava ajudando, La Paz de las Naciones. Lá a gente pregava na igreja, a gente ajudava lá o pastor com as necessidades que ele tinha, né? Então a gente estava lá cooperando com o pastor, né? Eu sei que muita dificuldade vocês tiveram que enfrentar, mas vocês tiveram alguma batalha assim espiritual mesmo, que você possa contar, que você tenha vivido lá, alguma batalha mesmo bem espiritual? A batalha espiritual maior que eu acho que nós tivemos foi quando nós fomos para a cidade de Oruro, né? Que lá tem uma mina lá que eles adoram o demônio, né? E lá a irmã que foi com a gente, que era a coordenadora do seminário, lá ela fica embaixo de uma igreja, a igreja católica de lá, e ela, até mesmo dentro da igreja, ela estava passando mal, né? Não estava conseguindo nem ficar dentro da igreja. E nós fomos no primeiro dia e falamos lá com o padre, e no outro dia era para a gente descer, e eles estavam tudo com medo de descer, né? Porque dentro da igreja estava passando mal e descer na mina mesmo. Então foi algo terrível, porque além da matéria espiritual, você sente aquele peso no seu coração, né? Porque você conhece a verdade, né? E você está à frente de um povo que está adorando o inimigo. Você tem que controlar as emoções, né? Porque você não pode chorar na frente deles. Mas se fica como se fosse uma pessoa que não tivesse muito o que fazer, se sente inútil vendo uma situação daquela, né? Eu imagino. E as belezas que você trouxe de lá, as bênçãos que você trouxe de lá, o que você trouxe? Bem, é algo que, apesar de ser menos de um ano, né? Mas são experiências que você leva para toda a sua vida, né? Você ter contato com outras pessoas, outra língua, outra forma de viver, né? É totalmente diferente do Brasil, né? Você tem a experiência de você lutar sozinho, né? Só você e Deus. Você se torna mais íntimo de Deus, né? Porque lá você depende totalmente de Deus. Se você está passando por alguma luta, você vai chorar aos pés do Senhor, né? Se você está com a vitória, você vai agradecer ao Senhor. Então tudo nos aproxima do nosso Deus, né?
por muitas vezes eu senti a mão do Senhor me protegendo, né? Cuidando de mim, então isso é maravilhoso. Eu imagino. Jael, quando você chegou, os irmãos da Semadup já lhe entregaram a liderança dos missionários da última hora. Quais foram as experiências que você pôde passar para eles, assim como missionário, e como está sendo o trabalho com os missionários da última hora? A missão da última hora sempre foi o trabalho da igreja que eu admirei, né? Pela vontade que eles têm de todo domingo estar saindo, evangelizando. Muitas vezes a gente quer, no domingo, quem passa a semana toda trabalhando, no domingo quer descansar, né? Só que a gente sai no domingo, muitas vezes sol queimando, e a gente sai anunciando a palavra do Senhor, né? Por enquanto não deu para passar muita coisa para eles, né? Porque estamos iniciando. Eu era líder do evangelismo em La Paz, só que era outro país, né? Então cada país tem uma maneira diferente de trabalhar, né? Tem o pensamento do povo é diferente, então nós ainda estamos em processo de estudo, de conhecimento, porque toda obra que a gente vai fazer, primeiro tem um preparo. A gente primeiro tem que estudar qual a melhor forma de trabalhar, né? Mas estamos trabalhando e o que for necessário fazer, nós estamos lutando para fazer, né? Pronto, Jael, agora eu vou dizer algumas palavras e eu queria que você dissesse o que essas palavras representam para você. Primeiramente, Cristo. Quem é Cristo para você? O que ele representa? Cristo é tudo em mim, né? Eu não conseguiria viver sem ele na minha vida. E a família? Família é um presente de Deus, né? É algo que desde o início Deus ele tem preparado para todo homem, né? E as missões? Missões é algo que mexe comigo, né? Tá no meu coração e nunca vai sair. Bolívia? Um país que necessita de Jesus e que eu aprendi a amar, né? E a Assembleia de Deus de Ipanema? A Assembleia de Deus é a minha família. Aonde eu estiver, vai estar comigo, né? Muitas vezes eu estive em Bolívia e eu era o representante de Ipanema na Bolívia e também de todo o Rio Grande do Norte, né? Porque não tinha ninguém do Rio Grande do Norte onde eu estava. E às vezes alguém chegava para mim e dizia: você é de Natal, né? Porque o representante do Rio Grande do Norte era para ser da capital, né? Mas não, sou do interior, sou de Ipanema, né? Sempre eu fiz questão de dizer que eu era da Assembleia de Deus de Ipanema, né? Porque é a igreja que eu amo e nunca vou querer saber de ser de igreja tal, de igreja grande ou outra que tenha nome, né? Eu quero ser da Assembleia de Deus de Ipanema, né? A igreja que eu amo e sempre vou estar, graças a Deus, e sempre que for preciso falar da igreja de Ipanema, eu vou falar bem, porque todo esse tempo esteve comigo e nunca me desamparou, né? Nós vamos encerrar já a nossa entrevista. Nós agradecemos a você por essa atenção, por vir aqui. E nós dizemos também que nós que fazemos parte também do site Ipanema para Cristo, nós tínhamos também essa ligação com você. A gente conversava quase diariamente. Você sempre contava alguma coisa, sempre publicava alguma coisa no Diário do Missionário, que era a sua parte no site. E a igreja de Ipanema sempre estava sabendo alguma coisa sobre você, nós sempre estávamos orando. A gente mostrava também às crianças a importância de orar por você, que você era o nosso missionário. E nós admiramos muito a sua coragem de ir, porque só mesmo tendo a chamada do Senhor para enfrentar uma luta assim, que além de ser uma luta
de cultura, de adaptação, com certeza também é uma luta muito grande espiritual. Nós parabenizamos você por isso, nós agradecemos a Deus pela sua vida e nós abrimos agora o espaço para você fazer suas considerações finais, deixar alguma mensagem para o nosso telespectador do Identidade Cristã. Bem, mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade e dizer que Deus ele não volta atrás nas suas promessas, né? A única pessoa que pode impedir que Deus cumpra as promessas dele em nossas vidas somos nós mesmos, se nós não quisermos. Agora, se nós aceitarmos, quisermos a vontade de Deus em nossa vida, ninguém impede, né? Agora, ninguém entra como empecilho. Agora, Deus, ele para nos dar, ele primeiro nos prepara. E muitas vezes essa preparação dói. Muitas vezes a gente chora, né? Porque tem muita coisa que Deus ele quer fazer na nossa vida, mas se nós não estivermos preparados, nós não vamos conseguir administrar a bênção dele em nossa vida, né? Eu, para chegar na Bolívia, eu tive todo um processo aqui em Ipanema, né? Ninguém sabia do que eu estava passando, né? Das lutas que eu estava passando, né? Mas Deus estava comigo e eu sabia que o que eu estava passando tinha um objetivo, né? Tinha um propósito. E eu estava esperando esse propósito, né? Quando chegou, eu vi que valeu a pena, né? Então, muitas vezes a prova dói, né? Mas quando vem a vitória, aí a gente vê que vale a pena, né? Deus, ele tem um projeto para cada um, né? Agora, temos que deixar ele trabalhar em nossa vida. Temos que dar lugar a ele. Os irmãos que estão assistindo, que tem chamada missionária, pode até estar pensando que está demorando Deus cumprir, né? Mas não, Deus ele cumpre tudo no seu tempo. E quando chegar o tempo de Deus cumprir, não tem nada que entre na frente para impedir, né? Deus ele passa por cima de tudo para nos dar a vitória. Amém. Nós agradecemos a você que está assistindo nosso programa e nós os convidamos para o próximo programa estar conosco mais uma vez aqui no Canal 7. Aqui o nosso programa é Identidade Cristã. Então até a próxima entrevista. A paz do Senhor. Vocês acabaram de ver a entrevista que nós fizemos com nosso irmão Jael Alexandre e nós convidamos você também para rever essa entrevista no site upanemaparacristo.com, www.upcristo.com. Você pode rever este programa e outros programas que nós já passamos aqui na nossa TV do programa Identidade Cristã. Então nós nos despedimos aqui e nós convidamos para que na próxima semana você esteja conosco em mais um Identidade Cristã. Rotina sem pedir licença, começa a ditar suas regras sem dó. A alegria da gente se vai.